A termografia é um procedimento de diagnóstico indispensável na manutenção preventiva. Usando um termovisor, você pode detectar anomalias térmicas em suas plantas e máquinas precocemente, e iniciar medidas de reparo, antes que ocorram avarias dispendiosas ou paradas. Um grande desafio ao usar um termovisor em um ambiente industrial são os muitos objetos de medição semelhantes que resultam em muitas imagens térmicas semelhantes. É exatamente para isso que a função Texto Site Recognition foi desenvolvida. Ele reconhece o local de medição, armazena e administra as imagens térmicas de forma totalmente automática após uma inspeção. Como funciona? Você já marcou suas plantas com uma matriz de dados QR ou código EAN? Então você pode simplesmente armazená-los no software Texto IR Soft manualmente, ou por meio de uma importação do Excel e no futuro escanear os códigos existentes com o texto 883. Após a medição, as imagens são automaticamente salvas no local de medição correto no PC pelo software Texto IR Soft. Se as plantas ainda não foram marcadas com códigos, é fácil usar o Texto IR Soft para criar, imprimir e anexar alguns. Assim que você escaneia um código, o texto 883 sempre sabe a qual objeto de medição as imagens gravadas pertencem. Essas informações são armazenadas junto com a imagem térmica, tanto para termografia e manutenção preventiva e como texto site. A tecnologia de reconhecimento oferece suporte a você. No entanto, o termovisor Texto 883 tem ainda mais vantagens a oferecer para manutenção elétrica e mecânica. Para ambas as aplicações, uma resolução suficiente é crucial. O Texto 883 se destaca pela excelente qualidade de imagem com uma resolução de sensor de 320 por 240 pixels. Com a tecnologia Texto Super Resolution, isso até aumenta para 640 por 480 pixels. Vamos começar com a manutenção elétrica. Neste gabinete de comutação, estamos procurando componentes superaquecidos. Para fazer isso, nós primeiro temos que focar a imagem. O foco manual permite que você examine todos os componentes precisamente. Muito útil. A função de ponto de acesso mostra automaticamente o ponto mais quente na imagem térmica. Em manutenção elétrica, os componentes que estão sendo examinados são geralmente muito pequenos, ou você pode ter que manter uma distância segura. Nesses casos, o texto i5 Warner é muito útil. Ele ilustra qual objeto de medição pode ser precisamente medido em qual distância. Para esse propósito, um cursor quadrado aparece na exibição. Quando seu objeto de medição preenche completamente a área do cursor, você está medindo a temperatura do objeto corretamente. Para aumentar suas imagens térmicas com outras informações úteis, o texto 883 pode ser sem fio e conectado ao alicate amperímetro texto 7703. Isso permite que você veja no display exatamente quais valores de corrente, tensão ou potência o componente que está sendo examinado está carregando. Para fins de análise, esses valores de medição são salvos juntos com a imagem térmica registrada. E, claro, os armários de distribuição das máquinas podem ser verificados rapidamente usando um termovisor da Texto. Por exemplo, a função ΔT permite que os valores de temperatura de dois pontos de medição selecionados livremente sejam diretamente comparados entre si, e a temperatura diferencial exibidos. Para demonstrar como o texto 883 pode ser usado em manutenção mecânica, agora vamos verificar componentes mecânicos importantes para desenvolvimentos de temperatura, que podem indicar desgaste. Eles são frequentemente encontrados em motores industriais, e é por isso que vamos dar uma olhada mais de perto em um, como aqui nesta correia transportadora. Se o objeto de medição for muito difícil de visualizar, você também pode usar o aplicativo como uma segunda exibição. Quando você descobrir anomalias, pode ser útil consultar brevemente com colegas ou seu superior. Basta mostrar a eles sua gravação no aplicativo Texto Thermograph, ou envie a eles um relatório compacto facilmente por e-mail através do aplicativo e seu smartphone. Todas as imagens foram gravadas, e agora precisam ser analisadas e documentadas. Ao transferir as imagens para o PC, elas são automaticamente alocadas para o objeto de medição respectivo pelo Texto Site Recognition. As imagens são então analisadas e processadas no Texto IR Soft, adicionando pontos quentes e frios por exemplo, ou calculando as temperaturas diferenciais. Você pode adicionar comentários a qualquer imagem, por exemplo sobre medidas de manutenção e sua urgência. Eles são salvos com a imagem e podem ser convenientemente montados em um relatório por meio dos modelos armazenados. E isso é tudo por enquanto sobre o uso do termovisor Texto 883 em manutenção preventiva.